O segredo da prosperidade. A verdadeira riqueza começa na sua mente. Todos buscam prosperidade. Uns no trabalho, outros na sorte. Alguns acreditam que ela está no dinheiro, outros, no reconhecimento. Mas Napoleão Hill nos lembra: a prosperidade não começa fora. Ela nasce dentro de nós. O início da prosperidade é silencioso. Não depende do mercado. Não depende do governo. Não depende de circunstâncias externas. Depende da forma como você enxerga a vida. Cada conquista, cada riqueza material, cada vitória aparente. Antes de existir no mundo real, nasceu primeiro como um pensamento. Um simples lampejo de ideia, cultivado, repetido, transformado em crença. Até que se tornou realidade. É aqui que muitos se perdem. Eles acreditam que prosperidade é consequência de esforço físico apenas. Trabalhar mais, correr mais, acumular mais. Mas o que Hill nos revela é diferente. A verdadeira prosperidade é consequência de um estado mental. Se sua mente é alimentada de medo, dúvida e desânimo, tudo o que você fizer será corroído por essas sementes. Mas se você cultiva confiança, clareza e propósito, suas ações se alinharão a esse estado interno, e a prosperidade virá como reflexo inevitável. O início da prosperidade, portanto, é um ponto de decisão. Você pode escolher viver como escravo das circunstâncias. Ou pode decidir ser o arquiteto dos seus pensamentos. E essa decisão muda tudo. Porque prosperidade não é apenas ter. É ser. É viver com consciência de que cada resultado externo começa dentro da mente. Você quer prosperidade? Então comece hoje mesmo a vigiar os pensamentos que habitam em você. Porque é aí que ela nasce. Sempre aí. Você já carrega a chave da prosperidade. Todos buscam segredos. Segredos para ganhar dinheiro. Segredos para ter sucesso. Segredos para prosperar. Mas Hill revela algo simples e poderoso. O maior segredo da riqueza não está no mundo externo. Está dentro de você. A mente humana é um baú trancado. E, ao mesmo tempo, a única chave capaz de abri-lo. Cada pensamento que você cultiva é uma ferramenta. Cada ideia que você acredita é uma semente de riqueza. O problema é que a maioria guarda sua mente com cadeados de medo, dúvida e descrença. E assim, deixam enterrados os tesouros que carregam consigo. A verdadeira riqueza é mental. É a capacidade de visualizar. É acreditar antes de ver. É transformar um pensamento em ação, e uma ação em resultado. Tudo começa quando você entende que não está vazio. Que dentro de você já existe a matéria-prima da prosperidade. Que cada vitória possível já repousa, em silêncio, no fundo da sua mente. O segredo é simples. A prosperidade não se busca fora. Ela se descobre dentro. E quando você muda a forma de pensar. Quando deixa de se ver como alguém limitado e começa a se enxergar como criador. Nesse instante, o segredo da prosperidade deixa de estar escondido. Ele desperta. Ele floresce. Ele transforma. Você já carrega a chave da prosperidade. A pergunta é: vai usá-la ou vai deixá-la esquecida dentro de si? Sem rumo, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Imagine um navio que deixa o porto sem destino. Ele segue empurrado pelas ondas. Arrastado pelos ventos. À mercê da correnteza. Esse navio pode até se mover, mas nunca chegará a lugar algum. Assim é a vida sem propósito. Napoleão Hill nos alerta. A base da prosperidade é um objetivo definido. Um ponto claro no horizonte. Um rumo que guia cada passo. A maioria das pessoas trabalha duro, mas sem direção. Vivem ocupadas, mas não sabem exatamente por quê. E por isso, confundem movimento com progresso. Ter um propósito definido é como ter uma bússola em meio à tempestade. É o que dá sentido ao esforço. É o que transforma a energia dispersa em conquistas concretas. Pergunte-se agora: eu sei exatamente o que quero da vida? Se a resposta for não, então o seu navio ainda está à deriva. Um propósito claro não apenas orienta suas ações. Ele também dá força para suportar as dificuldades. Quem sabe para onde vai, aguenta qualquer tempestade. A ausência de propósito é confusão. A clareza de propósito é poder. Não basta desejar. É preciso decidir. E escrever essa decisão na mente, até que ela se torne inabalável. Você já definiu seu propósito?
Se não, está apenas navegando em círculos. Mas se sim, então já possui a chave que abre todas as portas da prosperidade. Tudo o que você pensa, você pode criar. Pare por um instante e olhe ao seu redor. Cada objeto que você vê, cada construção, cada invenção. Tudo já foi, um dia, apenas um pensamento. O avião foi, antes de voar, apenas a visão de um sonhador. A lâmpada iluminou primeiro a mente de quem ousou acreditar. E a prosperidade, antes de se tornar riqueza visível, nasceu na mente de quem se permitiu imaginar. Napoleão Hill nos lembra: pensamentos não são neutros. Eles moldam realidades. Cada pensamento que você repete, cada imagem que você alimenta, cria uma marca invisível na sua mente. E essa marca, aos poucos, se transforma em crença. E as crenças guiam suas ações. E suas ações constroem o destino que você chama de vida. Mas a maioria vive sem vigiar o que pensa. Permite que a mente seja invadida por medo, dúvida, pessimismo. E depois se pergunta por que a vida é tão limitada. A verdade é simples. A vida que você vive hoje é consequência dos pensamentos que cultivou ontem. E a vida que viverá amanhã será resultado dos pensamentos que você cultiva hoje. Não há magia. Não há sorte cega. Há apenas causa e efeito. O pensamento é a causa. A realidade é o efeito. Quer mudar o que está fora? Então mude primeiro o que está dentro. Quer criar uma vida nova? Alimente uma mente nova. Porque tudo aquilo que você pensar com clareza suficiente, acreditar com intensidade suficiente e sustentar com disciplina suficiente, mais cedo ou mais tarde, se tornará realidade. Sua mente acredita em tudo o que você repetir. A mente humana é como um campo fértil. Tudo o que você planta nela, cresce. Mas o que vai crescer depende da semente que você lança todos os dias. Napoleão Hill chama isso de autossugestão. É a prática de alimentar a mente com pensamentos conscientes, repetidos, até que eles se tornem crenças inabaláveis. E aqui está a verdade que poucos percebem. A mente não distingue entre realidade e imaginação. Ela aceita como verdade aquilo que você repete com intensidade suficiente. Se você se diz derrotado, sua mente acreditará. E moldará sua vida para confirmar essa derrota. Se você se afirma capaz, sua mente também acreditará. E abrirá portas que antes pareciam impossíveis. Autossugestão é como água caindo sobre a pedra. No início parece frágil, mas com o tempo, molda até o mais duro obstáculo. Todos nós praticamos autossugestão diariamente, mesmo sem perceber. Cada pensamento de dúvida, cada frase de desânimo, cada crítica que aceitamos como verdade, é uma sugestão que damos a nós mesmos. A diferença é, você está se programando para vencer ou para perder. Por isso Hill insiste. Crie afirmações positivas. Repita-as com fé. Grave na mente a imagem daquilo que você deseja alcançar. Com o tempo, sua mente passará a trabalhar por você. Guiará seus atos. Criará oportunidades. E atrairá para sua vida aquilo que você mesmo plantou. Você já percebeu? A voz que mais te influencia é a sua própria. Escolha bem o que diz a si mesmo. O que você não vê pode estar sabotando sua vida. Muitos acreditam que o fracasso vem de fora. Da falta de oportunidades. Do acaso. Da injustiça do mundo. Mas Napoleão Hill nos alerta. Na maioria das vezes, os maiores inimigos da prosperidade não são externos. São internos. E, justamente por isso, são invisíveis. Esses inimigos se disfarçam em pequenos hábitos mentais. A dúvida. A procrastinação. O pessimismo. A crítica constante. O medo de arriscar. Eles não chegam com força. Eles chegam em silêncio. E, pouco a pouco, roubam sua energia, sua confiança e sua fé. E quando você percebe, já não acredita mais em si mesmo. Já não tenta. Já não sonha. O fracasso raramente é uma queda repentina. Quase sempre é o resultado lento e silencioso desses inimigos invisíveis. Hill nos convida a vigiar a mente. A identificar esses ladrões antes que eles nos dominem. Porque prosperidade não é apenas conquistar. É também proteger-se daquilo que mina nossas forças por dentro. Olhe para dentro de si. Quantas vezes você deixou de agir porque acreditou em uma dúvida?
Quantas oportunidades perdeu porque deu ouvidos a um pessimismo? A vida não é apenas lutar contra obstáculos externos. É, sobretudo, vencer os inimigos invisíveis que habitam em nossa própria mente. E você? Vai continuar deixando que esses inimigos guiem seus passos? Ou vai assumir o controle da sua mente e caminhar rumo à prosperidade? Pare de deixar o medo decidir a sua vida. O medo é o mais cruel de todos os ladrões. Ele não rouba seu dinheiro. Não rouba seus bens. Ele rouba algo muito maior. Seus sonhos. Napoleão Hill dizia que o medo é uma prisão invisível. Ele não precisa acorrentar seu corpo. Ele apenas paralisa sua mente. Faz você acreditar que não é capaz. Que não merece. Que não vai conseguir. E o mais perigoso do medo é que, quase sempre, ele é uma ilusão. Um monstro criado pela imaginação. Um fantasma que parece real, mas que não tem substância. Quantas vezes você deixou de tentar algo por medo do fracasso? E, depois, percebeu que o pior que poderia ter acontecido era apenas não tentar? O medo é como uma sombra. Sempre parece maior do que realmente é. Mas basta você dar um passo de coragem para perceber. Ele não tinha a força que você imaginava. Coragem não é ausência de medo. Coragem é decidir agir, mesmo sentindo medo. É avançar apesar da dúvida. É não deixar que a incerteza dite o rumo da sua vida. Quem espera o medo desaparecer para agir, nunca age. Mas quem age apesar dele, descobre que a liberdade começa exatamente nesse ponto. Quando você decide ser maior que o seu próprio medo. E você? Vai continuar deixando que o medo roube seus sonhos? Ou vai encarar essa sombra e caminhar rumo à vida que deseja? Acredite antes de ver. Nada grandioso já foi construído sem fé. Nenhuma ponte. Nenhuma invenção. Nenhum império. Antes de existir no mundo, tudo precisou existir primeiro na mente de alguém. E só pôde nascer porque essa pessoa acreditou. Napoleão Hill nos lembra: a fé é a ponte entre o invisível e o visível. É a força que transforma um pensamento em ação. E uma ação em resultado. Mas aqui está o segredo. A fé não é apenas crença religiosa. É confiança em si mesmo. É a certeza de que, mesmo diante do desconhecido, você pode dar o próximo passo. A maioria das pessoas quer garantias antes de agir. Quer segurança absoluta antes de se mover. Mas isso nunca acontece. Porque a vida só recompensa quem ousa acreditar antes de ver. É a fé que sustenta quando as evidências parecem contrárias. É ela que dá coragem para insistir quando tudo ao redor grita para desistir. E é ela que guia cada passo de quem já decidiu não viver limitado pelo medo. Fé é combustível invisível. Sem ela, até o maior talento se perde. Com ela, até o improvável se torna possível. E você? Está esperando as provas para acreditar? Ou vai acreditar agora para que as provas apareçam depois? Um passo a mais pode mudar seu destino. Todos caem. Todos falham. Todos enfrentam obstáculos. A diferença entre quem alcança a prosperidade e quem fica pelo caminho não está no talento. Não está na sorte. Está na persistência. Napoleão Hill nos lembra: a maioria das pessoas desiste quando o sucesso está a apenas um passo de distância. Param justamente no momento em que deveriam insistir. A vida sempre testa a nossa determinação antes de conceder qualquer recompensa. É como se perguntasse: você realmente deseja isso? Está disposto a pagar o preço? Persistência não é teimosia cega. É convicção consciente. É levantar-se uma vez mais, cada vez que cair. É fácil continuar quando tudo dá certo. Mas a verdadeira força se revela quando continuamos, mesmo quando tudo parece dar errado. Os que desistem cedo demais jamais descobrem o quão perto estavam da vitória. Mas os que persistem, transformam impossíveis em realidade. Persistir não é apenas suportar a dor. É acreditar que cada passo, por menor que pareça, está te aproximando do destino que você escolheu. E você? Vai parar agora, a um passo do triunfo? Ou vai seguir firme, mesmo cansado, até conquistar aquilo que deseja? Você é a soma das mentes com quem anda. Nenhum grande feito da humanidade foi conquistado sozinho. Nenhum império. Nenhuma invenção. Nenhum movimento transformador. Por trás de cada realização grandiosa,
Houve sempre uma aliança de mentes. Napoleão Hill chamou isso de mente mestra. Quando duas ou mais pessoas se unem em harmonia, seus pensamentos criam uma terceira força, maior do que a soma das partes. É como eletricidade. Uma faísca isolada tem pouca força, mas quando se une a outras, pode iluminar cidades inteiras. Assim também é a mente humana. Sozinha, tem poder, mas unida a outras, cria uma energia invisível, capaz de mover montanhas. A questão é: com quem você tem se aliado? Pessoas negativas drenam sua energia. Pessoas medíocres limitam seus sonhos. Mas pessoas visionárias expandem sua mente. E, junto delas, você se torna maior do que seria sozinho. Hill nos alerta: escolha suas alianças com sabedoria. Porque, queira ou não, você se tornará semelhante às pessoas com quem mais convive. Mostre-me seus amigos, seus parceiros, seus conselheiros. E eu mostrarei o seu futuro. E você? Vai continuar cercado de vozes que te puxam para baixo? Ou vai construir alianças que elevam, inspiram e multiplicam sua prosperidade? Você é escravo ou senhor da sua própria mente? A mente é como um rio. Se você não direciona suas águas, elas se espalham. E, em vez de dar vida, podem destruir. Assim também são os pensamentos. Se não são guiados, tomam rumos caóticos. E esses rumos se tornam hábitos. E os hábitos, pouco a pouco, definem o destino de uma vida inteira. Napoleão Hill nos lembra: você não é aquilo que pensa de vez em quando. Você é aquilo que pensa constantemente. Cada ideia repetida forma um sulco na mente. Esses sulcos viram trilhas. E, sem perceber, você passa a caminhar sempre pelo mesmo caminho. Esse caminho é o hábito mental. Se você alimenta constantemente a dúvida, cria o hábito da incerteza. Se alimenta o pessimismo, cria o hábito de desistir antes de tentar. Mas se cultiva a confiança, cria o hábito da coragem. Se insiste na visão do futuro, cria o hábito da realização. Os hábitos mentais são como correntes. Podem aprisionar, ou podem libertar. A diferença está na sua disciplina. Você pode treinar a mente para se tornar sua maior inimiga, ou seu maior aliado. E aqui está o ponto. A prosperidade não exige perfeição imediata. Exige repetição consciente. Dia após dia. Pensamento após pensamento. E você? Vai continuar deixando sua mente te arrastar pelos velhos hábitos? Ou vai assumir as rédeas e criar, hoje, os hábitos que vão moldar o seu amanhã? Mais importante que conquistar é manter. Ganhar dinheiro não é o maior desafio. Muitos já o fizeram. Muitos já alcançaram sucesso momentâneo. Mas quantos conseguiram sustentar essa conquista ao longo da vida? Napoleão Hill nos ensina que a verdadeira prosperidade não está apenas em conquistar, mas em preservar. Riqueza sem sabedoria se perde. Riqueza sem disciplina se esvai. Riqueza sem propósito se torna um fardo. A prosperidade duradoura exige fundamentos sólidos. Exige integridade para manter o que foi construído. Exige visão para pensar além do presente imediato. Exige responsabilidade para multiplicar e não desperdiçar. O mundo está cheio de histórias de pessoas que chegaram ao topo, mas, sem preparo, despencaram de volta ao chão. O segredo não é apenas subir. É permanecer de pé. E permanecer de pé só é possível quando o sucesso não depende apenas das circunstâncias externas, mas está enraizado em valores internos. A riqueza que vem rápido demais pode se perder com a mesma velocidade. Mas a riqueza que nasce da disciplina, do caráter e da consciência, essa permanece. E você? Está buscando apenas ganhar mais rápido? Ou está construindo, hoje, as bases de uma prosperidade que ninguém poderá arrancar de você? Sem caráter, toda riqueza se perde. De que adianta conquistar o mundo se, no processo, você perde a si mesmo? Napoleão Hill nos lembra: prosperidade sem caráter é como uma casa construída sobre areia. Ela pode até parecer grandiosa por algum tempo, mas na primeira tempestade, tudo desmorona. Caráter é a base invisível da verdadeira riqueza. É ele que sustenta a confiança. É ele que mantém relacionamentos. É ele que protege a reputação. O dinheiro pode abrir portas, mas é o caráter que mantém essas portas abertas.
Pessoas podem até admirar sua fortuna, mas só respeitarão sua integridade. E é esse respeito que transforma a prosperidade passageira em prosperidade duradoura. A história está repleta de exemplos. Homens que acumularam poder, mas, sem caráter, caíram em desgraça. Outros, talvez menos ricos em números, mas ricos em virtude. Esses deixaram um legado que atravessou gerações. O verdadeiro teste da prosperidade não é o quanto você possui, mas o quanto de você mesmo permanece intacto diante da abundância. Caráter é fortaleza. É bússola. É a voz interior que impede que a conquista se transforme em corrupção. E você? Está construindo sua prosperidade sobre o alicerce da integridade? Ou sobre a areia movediça das aparências? Dinheiro é pouco. Descubra o que realmente importa. Muitos acreditam que riqueza é apenas ter muito dinheiro. Mas Napoleão Hill nos lembra: dinheiro é apenas uma fração da prosperidade. Você pode ter cofres cheios e ainda assim sentir um vazio imenso dentro de si. Pode comprar luxo, mas não consegue comprar paz de espírito. Pode cercar-se de pessoas, mas não garante amor verdadeiro. A verdadeira riqueza vai além do material. É viver com propósito. É ter saúde para aproveitar os dias. É ter relacionamentos que trazem alegria, não interesse. É dormir com a consciência tranquila. O dinheiro compra conforto, mas não compra caráter. Não compra dignidade. Não compra significado. Hill nos convida a refletir. Prosperidade não é uma conta bancária. É um estado de plenitude. É a capacidade de olhar para a vida e sentir gratidão, mesmo antes de conquistar algo maior. Os homens mais ricos não são os que possuem mais, mas os que precisam de menos para se sentir completos. A riqueza verdadeira é equilíbrio. É viver bem dentro e fora. É construir uma vida que não se mede apenas pelo que você tem, mas pelo que você é. E você? Está correndo atrás apenas do dinheiro? Ou já começou a buscar a riqueza que nunca pode ser roubada? O que você vai deixar para o mundo? No fim da vida, não levamos nada. Nem o dinheiro, nem as posses, nem as glórias passageiras. Tudo o que acumulamos aqui, fica aqui. Napoleão Hill nos convida a refletir. Se tudo permanece, o que realmente importa é o que deixamos. Prosperidade não é apenas sobre conquistar. É sobre compartilhar. É sobre usar o que temos para multiplicar o bem. É sobre criar um impacto que continua mesmo depois que partimos. O verdadeiro legado não está nos bens que você transmite, mas nos valores que você inspira. Não está na fortuna que distribui, mas no exemplo que deixa. De nada adianta acumular milhões se, ao partir, sua memória não desperta respeito nem gratidão. Mas até uma vida simples pode ser grandiosa, quando deixa sementes de caráter, coragem e amor. O que é prosperidade, afinal, se não transformar sua própria vida em inspiração para outras? O tempo é limitado. A riqueza material é instável. Mas o legado? Esse pode ser eterno. E você? Que marca está construindo agora? Quando sua história for contada, será lembrado apenas pelo que teve, ou pelo que foi capaz de deixar no coração e na mente dos outros.